Luiz Afonso, tudo Vai, bem? você tá bom? Bom, viu? Tá com você. Luiz, me fala um pouco sobre a tua história, né? Como é que você começou, né? Para que todos os nossos amigos possam tomar um pouco de conhecimento mais da tua história, como é que você entrou na consultoria? Porque eu lembro, eu comecei também muito cedo, né, com a consultoria, né? Eu comecei consertando MMX, lembra aquele computador que ligava na televisão? E como a gente começou essa parte de tecnologia, de automação bancária, depois fomos para automação hoteleira, automação, a gente participou de estruturação de edifícios inteligentes. E na parte de sistema a gente precisava desenhar processo, porque quando você vai implementar software de RP, CRM, se não tiver processo a coisa não vai. Eu comecei a estudar muito essa parte de consultoria, né, em desenho de processo. Eu tinha uns 20 anos, 19 anos com isso. E eu já ouvia falar do Luiz Afonso Romano, né? Eu tenho algumas grandes referências na consultoria. Pelo menos uma boa memória você tem, né? Eu lembro, eu te acompanho há muitos anos. Eu tenho grandes referências, algumas boas referências na área de consultoria. Um deles é o Falcone, né? O Vicente Falcone, da Falcone de Consultoria. E o Luiz Afonso Romano, né? Então eu sou fã, né, do trabalho que você desenvolve por estar sempre recorrente, né? Porque nesse mercado de consultoria muitas pessoas se aventuram, saem, entram. Eu queria que você colocasse aí para a gente como é que surgiu a consultoria na tua vida, né? E o que te fez se apaixonar por isso? Por que a consultoria na tua vida? Eu comecei porque provavelmente eu não estava satisfeito aos 20 e poucos anos, né? E tinha um bom network, uma boa rede, porque trabalhava num órgão governamental que mexia com a economia brasileira. Legal. Então, tudo o empresário tinha que pedir. Isso é o nosso déficit de inovação. Em troca de alíquota de importação, alíquota de exportação, para a empresa vir para cá, ou para a empresa, principalmente, aumentar preços, e eram umas coisas até ridículas, Ray-Ban era controlado, guarda-chuva, etc. Entendeu? Tudo que você pode pensar era controlado naquela época. Então, os executivos vinham para cá, mas eles tinham reserva de mercado, não se importava nada. E eu falei, eu não gosto de fazer desse negócio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer consultoria. As pessoas me perguntam tanto, etc. e tal, e tinha um deles que falava, por que você não sai, etc. O nosso presidente vem aqui toda semana, tem mais o que fazer na empresa, etc. Cuida disso e você já tem a nossa conta, etc. e tal. Eu resolvi sair. Saí com um escritório pequeno, que naquela época, como eu falei, se media por metro quadrado, né? 30, 40 metros quadrados, e em 6 meses eu estava em 160. Entendeu? Rápido o crescimento. Rapidíssimo o crescimento. E fiz, paralelamente, a consultoria, dizendo o que eles deveriam fazer ou não, dizendo o que deveriam fazer, não, discutindo com eles o que deveriam fazer desde o pré-diagnóstico. Você tem que chamar o cliente para você, fazer ele falar, botar ele para falar, porque você não sabe de nada da empresa, não conhece o clima organizacional, não conhecia, e muito menos no passado. Na cabeça deles, né? E o que ele está pensando. Entendeu? Ele acha que conhece o real problema dele, mas ele não conhece. Nós sabemos disso. É igualzinho quando nós vamos ao médico. A gente leva um sintoma para o médico. E como isso é sistêmico, o que acontece? Essa tua dor do joelho pode ser um problema de coração, ou neurológico, etc. E tal. A mesma coisa da empresa. Não está vendendo porque, bem, você tem bom preço, etc., mas a matéria-prima é ruim, o insumo é ruim. Então, o produto hoje em dia está sendo substituído. Hoje em dia tem ciclos de bens, produtos, serviços e de pessoas. E as pessoas... Então, durante muito tempo, foi para a organização, foi um consultor organizacional. Só para a empresa. De vez em quando a gente fazia um coach para consultor, que tinha muita gente de fora, muita gente que vinha dos Estados Unidos para cá. O Brasil não representava muita coisa. No portfólio de uma empresa representava 1%, 2% do seu faturamento, etc. e tal. Mas as pessoas queriam voltar. E eu me lembro que me chamavam para almoçar, ou jantar e tomar café, e eu ficava escutando aquilo que eu sempre digo. Ouça, ouça, até ficar rouco de tanto ouvir. Luiz Afonso,
Fala pra gente o que é o conceito da consultoria. Isso vem lá de trás, né? Do conselheiro, vem de Sêneca, de Maquiavel, vem de Aristóteles, vem de Sófocles, vem desse pessoal todo que começou há muito tempo, né? E de Platão, etc. E o que a consultoria você precisa ouvir o cliente, botando ele para falar, né? Ele vai te apresentar um problema que não é o real problema, mais das vezes, né? Mas você bota ele para falar, começa a perguntar o por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Nunca uma pergunta fechada, que leve um sim ou não. Sempre a pergunta aberta, com a sempre escuta aberta, atenta. Daquelas que a gente fazia com as meninas. Uhum. Entendeu? Você quer ir ao cinema com a gente, etc., quando a gente é garoto, você pode ter um sim ou não. Então, você tem que fazer outro tipo de pergunta. Você gosta de cinema? Você gosta de teatro? Você prefere drama ou comédia? Entendeu? Você prefere dia de semana ou sábado e domingo? Você gostaria de depois jantar? Depois do cinema? Você depois gosta de jantar após o cinema, gosta de cinema, etc. Aqui ou em Paris, ou em Buenos Aires. Então, são focos para o consultor. Então, o consultor chega numa empresa, ele chegou à empresa, ele precisa saber o seguinte, que ele não sabe nada da empresa. O consultor. Zero. Não sabe, consultor, o consultor não sabe nada. A gente poderia fazer um paralelo, né, que a consultoria, pela sua história, né, seria um aconselhamento? Também é um aconselhamento. Depois de um diagnóstico? Tem que ser feito um diagnóstico. Sempre. Você não sabe nada, ou um pré-diagnóstico, ou cobra ou não. Entendeu? Me pergunto, cobra o diagnóstico? Depende. Depende do teu projeto, o que você quer fazer. Você está numa empresa grande que te chama, você quer que ele te contrate, então começa a fazer um pré-diagnóstico ali junto com ele. E eu uso uma ferramenta básica que todo mundo conhece, que é a análise SWOT, por exemplo, para fazer esse pré-diagnóstico. Vai lá, o que é? Pontos fortes e fracos. Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Isso é interno. E tem o externo. Não está vendendo por quê? Porque o produto dele está obsoleto? Ninguém mais compra? Ninguém compra galocha, não é verdade? Você não vê mais gravata. Eu tenho 60 gravatas em casa, doido para usar. Eu sempre, às vezes, quando estou de paletó, eu boto a gravata aqui. Se tiver uma oportunidade, eu uso. Entendeu? Está lá. Mas é muito pouco já atualmente sendo utilizado, né? As coisas mudam. Exatamente. Né? O mundo está mudando muito rápido. Nesses 8 últimos anos, mudou muito, muito rápido. Por exemplo, nós já falamos de automação desde setembro de 83 e está lá no nosso site, laboratoriodaconsultoria.com.br, uma charge do Nani, 2 mendigos, e comentaram assim, o ruim da automação, vejam bem, a automação em 83 se falava nisso. O ruim da automação é que robô não dá esmola. Essa era a charge. O robô charge. também não come, gente. Esse é o grande problema. O grande problema do emprego não é no Brasil só, não. No mundo inteiro é exatamente isso. Essas pessoas vão viver de quê? Então, os consultores, os empresários, os governos têm que trabalhar muito nisso. Então, não é só aconselhamento. É você ouvir o mercado e verificar. Essa ameaça é constante. Você vê hoje em dia o número de mendigos no meio da rua quadriplicou. E pessoas hoje que não têm emprego. As empresas, eu não cito o nome, eu sugiro que nenhum consultor também cite o nome, e nem da doença que tratou. As empresas antigamente tinham 12 mil funcionários, essa que foi minha cliente, inclusive, 12 mil funcionários, líder no setor, exportava, hoje não tem 800. E aí, o Luiz, é aí que entrou a sua percepção de começar a formar consultores no mercado?
Sim. Então, eu estava muito mais voltado para a consultoria organizacional. Para empresa? Empresas. Ok. Para empresa. Porque era uma economia fechada, etc. E tal, os contratos de consultoria, só para vocês ficarem com água na boca, eu tive contrato de consultoria de multinacional em grande por 20 anos, era só renovar no final do ano, pagava mensal, era uma beleza. 800 metros quadrados de área útil, 48 empregados, etc. Hoje, isso deslocou um pouco. Foi para a pessoa, que eu estou adorando, que eu comecei, como eu disse, escutando, às vezes, um desses executivos expatriados que vinham para cá, para o Brasil, e ele perguntava, puxa, o que eu vou fazer da minha vida, etc. Isso era um pagamento à parte, o meu sócio não entrava nisso, porque era um coach, que hoje tão badalado, se fala. Estão na moda, né? Hoje está na moda. Entende? Então, hoje em dia, eu estou preparando muito mais gente para o mercado da consultoria. Estou com quase 100 turmas. Né? Quase 100 turmas já que aconteceram. Que ocorreram. Há quantos anos já vem nessa... Isso vem desde 2008. 2008 tem lá no cá. site, no laboratoriodaconsultoria.com. Está falando aí, então, de 11 anos formando novos consultores para o mercado. E gente muito boa, porque são executivos muito bons. São executivos que têm múltiplas experiências e múltiplos saberes. Eles não sabem ser consultor, lógico, ele nunca foi. Ele estava num regime de uma organização, tinha um regime hierárquico, que ele recebia a ordem, quanto mais ele subia, de menos gente ele recebia a ordem e dava mais ordem para baixo. Hoje não, o consultor não dá ordem a ninguém, o consultor é uma pessoa independente, também não recebe. Ele é totalmente independente. Entende? E ele vai fazer o quê? Ele vai principalmente identificar, analisar e interpretar o real problema do cliente. Não aquele, como eu citei aqui, a respeito do que você vai a um médico que está com uma dor na perna e acha que foi jogando tênis ou jogando futebol, etc. E tal. Ele vai... Você pode olhar para ser um problema do estômago, né? Neurológico, neurológico, etc. Né? Ô, Luiz, uma outra dúvida que muitos me fazem, né, no dia a dia, né? Qual é o ponto de partida, né? Qual é o divisor de águas para o consultor novo, né? Porque o mercado hoje em dia está com muitos profissionais, bons profissionais, executivos, diretores, gerentes regionais. De alto nível, com alta qualificação, que saem das suas organizações porque elas estão encolhendo e se posicionar hoje no mercado está cada vez mais complexo. E aí ele vai para o mercado se posicionar como coach ou como consultor, como mentor. E aí a pergunta qual é a diferença entre consultoria, mentoria e coach, por exemplo? Eu vou deixar com vocês essa diferença aqui, eu vou deixar aqui para vocês estamparem. Mas a consultoria, você ouve mais o cliente e trabalha junto com o cliente. Ok. Tá ok? Trabalha identificando o problema, analisando esse problema, interpretando esse problema. Da empresa. Da empresa, entendeu? Mas levando em consideração que a empresa são formada por pessoas, ainda entende? E você vai elaborar com o cliente o diagnóstico, por onde você vai começar a fazer uma proposta, e nessa proposta você vai colocar etapas e as fases, entende? E faz o acompanhamento ou não. Você pode terminar com o trabalho de consultoria sem fazer o acompanhamento. Que seria assessoria? Não, assessoria não. Assessoria seria mais alguma coisa que o cliente lhe chamasse para você fazer. Olha, vamos fazer isso aqui assim. Eu quero que você me assessore. Para fazer isso. Ok. Ele já identifica o que tem que ser feito. Por falta de tempo, de conhecimento, exatamente, ele pede ajuda. Um estudo técnico, por exemplo. Ok. Tá? Eu fiz uma análise de desempenho econômico e financeiro da indústria farmacêutica, toda a indústria farmacêutica. Eu recebi todos os balanços pelo SEDEX, etc. Reuni uma turma, o Robson e mais uma pessoa, e fizemos aquele trabalho e eles publicaram. Ok. Qual foi o meu relacionamento com o cliente? Nenhum. Relacionamento com os números que estavam nos balanços. Okay? E já a mentoria, eu identifico como uma pessoa mais velha na organização que vai preparar essa pessoa para subir.
essa pessoa vai subir. É uma pessoa dentro da organização. Ok. Era identificado assim. E para não cometer os mesmos erros que ele cometeu, ou fazer alguma coisa que eu digo bastante. Eu vou cometer muitos erros ainda, mas eu transformo esses meus erros, eu pretendo transformar esses meus erros em degraus para acertos. Eu, pelo menos, não quero cometer os mesmos erros. Erro você vai cometer a vida inteira. Porque quem não erra, não ousa. É um burocrata. Esse não erra. Não assume riscos, né? Por exemplo, chofer de elevador. Ele não assume risco, ele não vai para a direita nem para a esquerda, ele para cima e para baixo. E tem que aguentar ainda o cliente, o passageiro mal educado, que não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Começa contando uma piada lá no térreo e desce no terceiro andar e o chofer de elevador não sabe o final. Eu não deixaria ele sair, fechar a porta. Quanto o resto. E o coaching? O coach é aquele. Eu comecei muito cedo fazendo coach para esse pessoal que vinha de fora, né? Você faz o coach, coach é uma carruagem. O que você entra quando vocês entram no táxi? O que vocês fazem? O que o motorista pergunta a vocês? Para onde você vai? Para onde você vai? O coach faz isso. Ele pergunta ao coach: para onde você vai? Para onde você quer ir? É isso. São coisas diferentes. Ele quem dita, o passageiro que dita para onde ele quer ir, exatamente, né? Exatamente. E o Luiz, e aí vem uma pergunta que não quer calar, né? Que é uma fala sua, né? Aonde você quer estar daqui a um ano? Fala um pouco sobre essa pergunta que você faz para os alunos, né? Porque aí não sei se vocês têm conhecimento. A gente já tem um contato há um certo tempo, eu e o Luiz, e a gente acaba não conseguiu conciliar as nossas agendas, né? E nós temos uma expansão, né, Luiz, nacional, uma projeção nacional, hoje com o nosso programa Gestão 360 EAD, em que a gente pretende fazer a expansão de consultores associados. E aí a gente precisa produzir profissionais para nos representar, né? De maneira alinhada. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que arrumar tempo e tal. Vamos procurar quem já faz isso há mais tempo. E aí a gente convidou o Luiz Afonso Romano para ele trazer essa bagagem, esse conhecimento, esse know-how, para que a gente possa fazer um curso de desenvolvimento, né, de consultores e que já fez mais de 100 turmas, né, Luiz? Vai ser agora em setembro, né? E essa é a centésima? Não, está entre 80 e 90 turmas. Tá. E a gente vai acontecer no próximo 18 e 19 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, especificamente na Barra da Tijuca. Nós estamos no local, que é no Centro Empresarial Dimension, né? Que é aqui Abelardo Bueno, número 1. E nós vamos ter 2 dias de encontro, onde eu vou estar com muito prazer e com muita honra agregando junto com o Luiz Afonso para formar novos profissionais. E o curso é dinâmico. O curso, 50% do curso estudo de casos. Casos que eu participei em empresas, mas sem identificar o nome da empresa e só identificando o problema. Mas se é uma empresa de trator, eu vou dizer que é uma empresa de massa de tomate. De forma alguma o consultor deve revelar o nome do cliente, etc. E tal. Isso é primícia básica aplicada, da ética. Vamos falar sobre a ética do consultor e também do contratante. Mas onde você estará daqui a um ano, surgiu, quando eu pensei, o que minha neta, que fez 3 anos, eu falando num desses cursos, falei, quando a minha neta fizer 16 anos, ela não foi criado ainda o que ela vai fazer. Não foi criado o que nós vamos fazer no ano que vem. Nós todos. Hoje, muita gente não lê mais e-mail. Vai no WhatsApp. E depois do WhatsApp que vem. Não é verdade? O mundo mudou. O mundo está em constante mutação. Nós não entramos mais na internet, né? Nós vivemos online, né? Vivemos online. Tem gente que... Mas não é tão assim no mundo inteiro, não. Não é bem assim. Pelo seguinte, você tem hoje
aqui no Brasil, 25% da população, são 200 milhões, com mais de 50 anos. Nem todas essas pessoas estão online o dia inteiro. Algumas aposentadas e querendo fazer alguma coisa, e o nosso curso é para eles também, uma parte desse pessoal que não quer ficar parado, porque ficar parado o quê? De 54 anos até 84, 89, 90, sem fazer nada? Eu não conheço ninguém que queira fazer isso, por melhor que seja a aposentadoria dele. E a maior parte das pessoas não está com uma aposentadoria muito boa, é aquela do INSS, entende? E tem muito saber. E esse pessoal é o nosso público-alvo. Você é o nosso público-alvo. Também o jovem que sabe que vai para uma empresa. Que empresa? Quanto tempo ele vai ficar? Antigamente você recebia uma medalha de 25, 30 anos de uma empresa só. Isso não existe, isso é peça de museu, gente. Quando é que você tem que... mas eu já estou na empresa. Como é que eu tenho que fazer agora? Você, na segunda carreira, você vai pensar na segunda carreira, sugestão minha, no primeiro dia que você colocou o pé naquela empresa. As 500 maiores empresas, né, da Forbes, elas tinham, eram centenárias, né? Isso foi caindo, e atualmente eu vi exatamente uma referência que a projeção das 500 maiores empresas do mundo é que, em média, elas não passam de 20 anos, né, de sobrevivência. Um ciclo que era geração para geração, hoje em dia são 20 anos. E aí a gente tem a oportunidade da consultoria como... Então, o estudante, o que está formando agora na universidade, você tem os executivos, né, os profissionais, diretores, gestores, estão ainda empregados. Estão empregados e podem fazer como renda extra, né? O aposentado... Ou se preparar para a saída, né? Ou para se preparar para sair, né, num determinado momento. Sem problema. A possibilidade de conciliar é viável, né? Ele pode fazer isso no horário à noite, final de semana? Olha, é uma irresponsabilidade você deixar a sua carreira na mão do RH da empresa. Nada você contra. Você tem que investir na sua carreira. Invista mais na sua carreira do que em bens materiais. Porque senão você não vai ter dinheiro para comprar bens materiais daqui a algum tempo. Você vai estar demitido, muito bom, entendeu? Com múltiplas experiências, com saberes, e toma cuidado também com a sua rede. Você vai precisar dela. No time falaram, porque o senhor tem um network bom, porque o senhor é mais velho que a gente. Não é bem assim, gente. Você tem network, meu caro, minha cara, meu prezado, minha prezada, desde a tua época de jardim de infância, de primário, de ensino fundamental. Eu estudei no Liceu Francês, Liceu Franco-Brasileiro. Todo ano nós nos reunimos, pelo menos 2 vezes por ano. Uma pessoa dessa, que foi teu colega, pode amanhã te contratar como consultor. Ele passou 4 anos com você ali, estudando, ele conhece tuas reações, tua ética, etc. Tal. É mais fácil ele descontratar do que a mim, se nós temos os mesmos saberes ou paralelos. Porque ele você conhece, a mim ele não conhece. Começa pela confiança, né, Luiz? A relação. É fundamental, fundamental. Por isso que eu digo, não comente trabalho de consultor. A consultoria é uma mão de via dupla. Quando não dá certo, a culpa deve ser do contratante, provavelmente é do contratante. Um bom consultor, considerando um bom consultor. Bom consultor. Então, e também isso não tem nada a ver com a vida das pessoas. Você não sabe como é que ocorreu. E se você não sabe se o sujeito é bom ou não, você diz apenas, eu conheço fulano socialmente só. Não entra em detalhes do problema que você teve. Não existe. Em consultoria tem certas coisas que não existem. E Luiz... Toda pessoa é única, gente. Toda empresa também é única porque é formada por pessoas. Luiz, tem uma frase que eu me deparo com, acho que em todos os casos de clientes que eu me deparo com consultoria, né? Que meu negócio é diferente.
né? Todos falam isso para mim. Quando a gente vai falar alguma coisa, não, o meu negócio é diferente. Quando você vai entrar na fase do pré-diagnóstico, né, do prognóstico, ele fala, o meu negócio é diferente. O que você tem a dizer isso para o novo consultor, né, da nossa nova turma? O que responder para esse tipo de afirmativa? Eu acho que tem razão, que o negócio dele é diferente. Porque nós somos diferentes. Exato. Eu sou diferente da minha irmã, do meu irmão, etc. Fomos criados pelo mesmo pai e mãe, mesma casa, mas em épocas diferentes, gente. Eu sou o filho mais velho, meus pais não tinham experiência nenhuma. Com a minha irmã, que é a segunda, já tinha experiência, e com o caçula, que é o meu irmão, mais experiente ainda. E é realmente isso, meu negócio é diferente. Então, vamos botar ele para falar. Por que ele acha que aquilo não se aplica logo no primeiro momento? Bota ele para falar. Entendeu? Sempre bom colocar ele para falar. E o consultor tem alguma coisa, não tem rotina. Então, o importante é que tem um olhar diferenciado. Você olhou e está vendo coisas que você não via no passado quando você era empregado. É a mesma coisa onde vocês iam ao meu escritório. Falei, puxa, por que o Luiz Afonso colocou a mesa desse lado assim? Porque se a luz da janela vem para cá, etc. São coisas que eu não estou vendo, que eu estou todo dia indo para lá. Então, esse olhar diferenciado do consultor é muito importante. Você não precisa propagar, ficar propagando que você sabe fazer isso. Depois você faz até formulando perguntas ao cliente. Luiz Afonso, para encerrar, fala para a gente, nós estamos às vésperas, né, do nosso curso de formação de consultor em gestão de negócio, que vai acontecer 18 e 19 de setembro, das 9 às 18, Barra da Tijuca, Centro Empresarial Dimension, aqui no Rio de Janeiro. Então, você está acompanhando a gente aqui, acessa o link abaixo aqui, eu não sei qual é a mídia que você está assistindo, mas tem um link aqui para você fazer a sua inscrição, lá, com as formas de pagamentos que a gente disponibilizou, se é que a gente ainda tem vaga, né? Porque eu não sei qual momento que você está vendo esse vídeo. Mas, se não tiver, a gente providencia uma outra turma, né? Exatamente. Até porque a gente depois pretende gerar esse conteúdo como online também, né? Para abastecer nas mídias digitais e daí a gente restringir esse conteúdo. E aí, para fechar, Luiz Afonso, eu queria que você desse uma brifada rápida, né? Do que eles vão ter acesso, né, de conteúdo. Qual o programa... Qual o conteúdo programático do curso de desenvolvimento de consultores? Nós vamos ter muita dinâmica. Com 1h30 de curso eu já estou dando uma dinâmica. São 16, 17 estudos de caso que nós vamos colocar. E eu não gosto muito de mesa, entendeu? Eu vou pedir ao Robson para eliminar todas essas mesas, botar cadeira de braço. Executivos de alto nível, e adoro lembro o tempo de faculdade. E nós vamos começar com uma parte dizendo o que é consultoria, o que não é, etc. Mas em 1h30 já tem uma dinâmica ali. E como é que se faz, Depois entra uma parte, quais são as ferramentas do consultor, quais são os instrumentos que ele usa. O que eu gosto mais é a análise SWOT, que é o mais fácil, que o cliente entende logo. Depois, como é que é a comunicação dele no dia seguinte, né? Comunicação, marketing, venda, como é que ele vai fazer isso? Se ele tem um tempo para fazer comunicação, marketing e venda, ou está no teu aniversário, por exemplo, vendendo serviço de consultoria, ou atendendo telefone, etc. E tal. E depois a autogestão da consultoria, que você fecha com ética, etc. E como você atende, como é que atende a primeira reunião, preferencialmente você está com o celular desligado, você está atendendo uma pessoa, ela está te pagando. Eu nunca vou querer ouvir o que o outro consultor ouviu há algum tempo. Ele atendeu o celular 2 vezes. E o cliente pagando a hora dele ali, no almoço, inclusive. Pagando a hora. 2 horas. E o cliente falou para ele, vamos dividir essa hora aí por 3. Você atendeu as 2 pessoas. Então, consultoria é diferente de você estar no mercado de trabalho, naquela rotina. Você tem que ter uma boa gestão do tempo, isso vai ser também um último modo, conversar, o que você vai fazer, você tem que ter paz para não pensar, vai fazer teu exercício físico. O cliente
quer saber se você está bem fisicamente, quem está colocando muitos problemas, está falando muito a respeito da empresa dele, para depois ficar esquecido ele contratar um outro consultor. Legal. Entendeu? Tem umas deixas aí importantes. Legal, Luiz. Eu mais do que nunca agradeço a tua participação aqui com a gente. Esse que é um bate-papo, né? A gente tem o nosso Empreendedor 360 Graus com Robson Campos e convidados, e aqui o meu ilustre convidado, meu guru, é o Luiz Afonso Romano, que a gente está fazendo um trabalho em conjunto, né, para formar novos consultores aí no mercado. E qual é a mensagem final que você quer deixar aí para os nossos amigos? Que eu espero reencontrá-lo, que eu já conheço, no dia 18 e 19 de setembro, de 9 às 18, né? 9 às 18. De 9 às 18, com 1 hora só de almoço, 2 coffee breaks de 15 minutos, entendeu? Para fazer o network e voltar rápido para a gente voltar às dinâmicas. Legal. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e vamos que vamos.